Getúlio Vargas, um dos nomes mais importantes e, sem dúvida, mais polêmicos da história do Brasil. Um homem que, ao mesmo tempo que modernizou o país e criou leis trabalhistas, também governou como um ditador. Como isso é possível? Bom, é essa história cheia de contradições que a gente vai desvendar agora. Pois é, essa é a grande pergunta, né? De um lado, o pai dos pobres, o protetor dos trabalhadores, do outro, um ditador autoritário. Para entender como uma mesma pessoa pode ter essas duas faces, a gente precisa voltar no tempo e ver como esses 15 anos de poder dele realmente mudaram o Brasil para sempre. Tudo começa lá em 1930. O Brasil daquela época era bem diferente. A gente vivia o que os historiadores chamam de República do Café com Leite. Basicamente, era um acordo onde o poder ficava só entre as elites de São Paulo e Minas Gerais. Só que as estruturas já estavam por um fio, com a crise econômica de 29 e muita gente insatisfeita. O cenário estava prontinho para uma grande mudança. E essa mudança veio, e veio rápido. Olha só, em questão de semanas, a revolução que começou no sul do país chegou ao Rio de Janeiro. No dia 24 de outubro, o presidente é deposto. E em 3 de novembro, Getúlio Vargas assume a liderança do país. Mas atenção, ele não chegou lá pelo voto, chegou pela força, como chefe de um governo provisório. E logo de cara, Vargas já mostrou a que veio. A primeira atitude dele foi fechar o Congresso Nacional, suspender a Constituição e tirar os governadores dos estados. No lugar deles, ele colocou os interventores, pessoas da confiança dele. Foi uma jogada para acabar com o poder das antigas elites e concentrar tudo na mão do governo federal. Uma coisa que nunca tinha acontecido antes no Brasil. Mas não era só uma questão de acumular poder pelo poder. Vargas tinha um projeto claro de modernização para o Brasil. E foi nessa fase inicial que ele implementou várias reformas muito importantes. Reformas que, de fato, melhoraram a vida de muita gente e renderam a ele um apoio popular gigantesco. Depois de muita pressão, principalmente dos paulistas, em 1934, o Brasil ganhou uma nova Constituição. E ela foi revolucionária para a época. Pensa só, pela primeira vez o voto passou a ser secreto, as mulheres ganharam o direito de votar e direitos trabalhistas como salário mínimo, jornada de 8 horas e férias remuneradas viraram lei. Só que o Brasil dos anos 30 era um verdadeiro barril de pólvora. O mundo estava dividido entre o comunismo e o fascismo, e aqui não era diferente. De um lado a gente tinha a ANL, de esquerda com ideias comunistas, do outro a AIB, os camisas verdes que eram inspirados no fascismo europeu. O país estava completamente rachado e essa polarização toda foi o prato cheio para a próxima jogada de Vargas. E é aqui que a história dá uma guinada sombria. Vargas, que tinha sido eleito presidente de forma indireta pela Constituição, vai usar todo esse clima de medo e instabilidade para dar um golpe e se consolidar no poder de vez. A democracia que ele mesmo ajudou a criar estava com os dias contados. A desculpa perfeita apareceu com o tal do Plano Cohen. O governo anunciou que tinha descoberto um plano detalhado para uma revolução comunista no Brasil. A verdade, era tudo mentira. O documento era falso, provavelmente criado dentro do próprio governo. Mas funcionou. A notícia espalhou pânico e deu a Vargas a justificativa que ele precisava para salvar o Brasil. E no dia 10 de novembro de 1937, o golpe foi dado. Vargas cancelou as eleições que iam acontecer, fechou o Congresso de novo e anunciou a criação do Estado Novo. Ali começava, oficialmente, a ditadura Vargas. Para se manter no poder, o regime usou basicamente 3 ferramentas. Primeiro, uma nova Constituição, super autoritária, apelidada de Polaca. Segundo, o DIP, um órgão que fazia a propaganda do governo e censurava tudo, jornais, rádio, artistas. E terceiro, a proibição de todos os partidos políticos. Simplesmente não existia mais oposição legal no Brasil. E a propaganda era a alma do regime. O DIP trabalhava sem parar para construir essa imagem de Getúlio como o pai dos pobres, usando principalmente o rádio, que era a grande mídia da época, com programas como A Hora do Brasil. Eles vendiam a ideia de um líder que era quase um pai, cuidando diretamente do seu povo. Agora a gente chega num dos pontos mais contraditórios de todo o governo Vargas. Enquanto ele comandava aqui no Brasil uma ditadura com várias características do fascismo, o mundo lá fora explodia na Segunda Guerra Mundial. E o Brasil precisou escolher um lado. No fim das contas, por pressão e por interesses econômicos, Vargas se alinhou aos aliados contra a Alemanha nazista e a Itália fascista. Em 1944, o Brasil enviou a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, para lutar na Itália. Pensa só nisso.
Mais de 400 soldados brasileiros, os pracinhas, morreram lá lutando contra o fascismo. E aqui está o grande paradoxo. Enquanto o Brasil enviava soldados para morrer pela democracia na Europa, a realidade aqui dentro era de censura, ausência de eleições, greves proibidas e perseguição a opositores. Essa contradição ficou cada vez mais evidente e, com o tempo, se tornou impossível de sustentar. Pois é, essa situação bizarra de lutar pela democracia lá fora, enquanto se vivia uma ditadura aqui dentro, somada ao desgaste de 15 anos de poder, começou a ruir as bases do Estado Novo. A pressão por uma volta da democracia foi crescendo e ficou forte demais para ser ignorada. O silêncio começou a ser quebrado. Um dos momentos mais marcantes foi o Manifesto dos Mineiros, em 1943. Foi um documento assinado por intelectuais e políticos importantes, pedindo abertamente o fim da ditadura. Foi como a primeira grande rachadora no muro do regime. Sentindo que o clima tinha mudado, Vargas começou a ceder. Prometeu anistia, novos partidos e marcou eleições para dezembro de 1945. Mas os militares, que antes apoiavam ele, ficaram com medo de que fosse só mais uma manobra para ele continuar no poder. E aí, em 29 de outubro de 1945, o próprio exército forçou Getúlio a renunciar. Foi o fim do Estado Novo, sem guerra, sem sangue. E assim a gente volta para a nossa pergunta do começo. Afinal, quem foi Getúlio Vargas? O legado dele é complexo. Ele deixou a industrialização, as leis trabalhistas que existem até hoje, mas também deixou a marca de uma ditadura, da censura, da repressão. Modernizador ou tirano? Talvez ele tenha sido os dois. E esse debate sobre o verdadeiro peso de Vargas na balança da história continua até hoje.